Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou começar uma nova série no canal, que eu já vim anunciando em outros vídeos, que é a série Autodefesa Midiática. A ideia dessa série é que a gente possa entender mais profundamente um pouco como que a gente precisa ter um olhar crítico em relação às produções midiáticas. Mas eu vou tentar fazer isso sempre com base agora na prática. Ou seja, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é essa proposta que eu estou trazendo para vocês, da autodefesa midiática. Mas nos vídeos seguintes, eu vou tomar alguns produtos midiáticos, especificamente que estão circulando agora durante a eleição, antes da eleição do segundo turno, e eu vou fazer aqui uma análise com você sobre esses produtos que eu vou recebendo. Então eu até vou deixar no link desse vídeo aqui, mas dos próximos também, um grupo de WhatsApp que vocês podem acessar e ele vai ser exclusivo para vocês me mandarem fake news, né? O que a gente chama de fake news, mas vocês olhem o vídeo que eu deixei na playlist sobre fake news para a gente também aperfeiçoar o nosso entendimento sobre o que é fake news, mas vocês podem entrar no grupo e me mandar qualquer tipo de conteúdo que vocês estejam recebendo pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, independentemente de onde vocês tenham recebido isso. E eu vou aqui fazer essa análise com vocês e vou demonstrar por que aquilo ali poderia ser identificado por outras pessoas como um conteúdo falso ou de pouco valor. Tá? E aí a gente pode compartilhar isso como uma forma de fazer uma contraofensiva a fake news que está circulando agora no período de campanha. Tá? Então essa é a proposta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma breve introdução sobre essa ideia, esse conceito de autodefesa midiática. É bem importante, eu vou retomar algumas pequenas questões mais teóricas e conceituais, mas é bem importante que quem estiver interessado em entender o pano de fundo dessa discussão, que assista os vídeos da playlist Contribuições da Psicologia Social para Refundar o Brasil. Ali a gente vai ter 2 vídeos sobre pós-verdade, um vídeo sobre fake news, um vídeo sobre a centralidade do papel da mídia em relação à política. E a gente tem ali alguns vídeos que são bem importantes para a gente compreender um pouco mais profundamente essa discussão que a gente está trazendo aqui, tá? Então, vamos começar com qual é o objetivo de a gente inaugurar essa discussão sobre autodefesa midiática. O principal objetivo que eu quero convidar vocês a pensarem é a importância que a gente tem, de dar para uma capacidade crítica de compreender como que as produções simbólicas, as produções midiáticas, seja as que circulam pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, pelo celular, pelo Facebook, independentemente de onde venham essas produções simbólicas, essas produções midiáticas, é importante que a gente consiga entender que aquele sentido que é produzido por esses vídeos, por essas fotos, por essas notícias, seja lá o que for, ele não é um sentido ingênuo, ele não é um sentido inofensivo. Sempre que há a produção de algum sentido através de meios, de técnicas de produção, de transmissão e até técnicas de assimilação desses conteúdos, há ali uma intencionalidade. Quem escreve uma notícia, quem grava um vídeo, quem faz um filme, quem escreve um livro, essa pessoa ela tem uma intencionalidade com aquilo que ela está fazendo. Não quer dizer que necessariamente a intencionalidade da pessoa vai ser assimilada pela outra pessoa que for receber da mesma forma. Pode ser que uma pessoa tenha uma intenção boa quando produz um determinado produto simbólico, mas a outra pessoa quando for receber pode ser que a recepção seja nociva, não só para aquela pessoa, mas para o conjunto daquelas pessoas. Então, claro que a intencionalidade ela não é algo exato e o mais importante da gente observar numa produção simbólica, né? Porque a gente não tem muitas vezes como acessar a real intencionalidade. Mas a gente tem como identificar quando a gente recebe esse conteúdo, independentemente da intencionalidade de quem
produziu, esse conteúdo vai nos afetar de uma determinada forma. Então a gente vai receber esse conteúdo e aquilo vai nos alegrar, vai nos deixar feliz, vai nos deixar contente, ou vai nos deixar com raiva, vai nos deixar com ódio, vai nos deixar com medo. A gente vai, aquilo, indignado. Quando a gente recebe um conteúdo, aquilo nos afeta simbolicamente. Aquilo nos afeta emocionalmente. Aquilo afeta a nossa forma de nos relacionarmos com aquele conteúdo e afeta a nossa forma de nos relacionarmos com o próprio mundo. E aí a gente viu, né, ao longo dos outros vídeos, como que a situação que a gente está hoje, o bolsonarismo, ele não é a causa primeira disso tudo que está acontecendo, mas ele é uma construção simbólica gradual de muito tempo, em grande parte uma construção dos meios de comunicação de massa tradicionais, de utilizar aqueles afetos que já existiam disseminados no tecido social brasileiro, que é o afeto da antipolítica, da anticorrupção e do ódio de classe, concatenar tudo isso e construir o inimigo nacional, que é o PT, é o petismo, né? E aí, a partir disso, mobilizar esse afeto do antipetismo como um instrumento de manipulação social. E isso tudo, em grande medida, é feito através dessa mobilização de afetos através dos produtos simbólicos. Então, para que a gente possa quebrar isso, o que a gente precisa fazer? Aí a gente tem algumas táticas, algumas estratégias, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Mas o principal objetivo é que a gente consiga desnaturalizar, a partir dessas técnicas, dessas lições de autodefesa midiática, que a gente consiga desnaturalizar essa atitude natural que todos nós tendemos a ter em relação aos produtos simbólicos. Então, quando a tendência natural das pessoas é, ao ver uma propaganda, ao ver um outdoor, ao ver um filme, imaginar que aquilo é inofensivo. E o jornalismo também, né, quando a gente acessa uma determinada notícia, uma determinada informação, a gente também tem uma tendência natural de entender que aquilo, por não ser artístico, mas por ser jornalístico, não está produzindo a realidade, não está produzindo afetos, mas está retratando uma realidade tal como ela é. A gente precisa desnaturalizar isso. A gente precisa demonstrar que não existe como uma produção simbólica retratar a realidade. Porque a realidade, ela não é, do ponto de vista até essencial, a essência da realidade, ela não pode ser transmitida por uma plataforma comunicacional, por exemplo. Eu não consigo transmitir o que é o mar pela literatura, pela uma poesia. A gente até avalia a qualidade de um artista por essa capacidade dele de traduzir, fazer uma tradução dessa realidade para a sua forma de se expressar, seja a arte, seja a pintura, seja a escultura, seja o texto, né? A gente pode avaliar isso. Mas, na verdade, o que está sendo feito ali, na tradução, a própria tradução, ela é uma criação. Né? Imagine, então, a gente tentar traduzir um poema russo ou chinês para o português. Muitas palavras da China, da Rússia, talvez não existam no idioma português. E aí, como é que a pessoa vai fazer essa tradução? Ela não vai fazer a tradução. Ela vai fazer uma criação que se aproxime daquilo que é o objeto original da sua análise. E é assim com todos os meios simbólicos. Então esse é o objetivo desse vídeo e esse é o objetivo da autodefesa midiática. A gente estimular essa desnaturalização da nossa atitude natural em relação às produções simbólicas. Então, para fazer isso, cumprir esses objetivos, a gente precisa agir de duas formas. A gente precisa entender a estrutura das notícias ou dos meios simbólicos, mas eu vou, em geral, né, mas eu vou me focar um pouco nessa questão de notícias, de informações, de vídeos de WhatsApp, né, a gente tentar entender qual é a centralidade do sentido que as notícias tentam transmitir, que esses conteúdos tentam transmitir, a gente entender qual é essa estrutura, para que a gente possa, depois de entender essa estrutura, a gente possa entender essa estrutura de uma forma crítica. A gente entenda que a estrutura que se apresenta para nós desses produtos simbólicos que a gente recebe, seja uma notícia de WhatsApp, seja um post no Facebook,
aquilo cumpre uma determinada função, que é aparente, que a gente vê, que normalmente está atrelada ao significado que aquilo desperta na gente, né? A emoção, a sensação que aquilo desperta na gente. Mas ao mesmo tempo, e aqui é a questão mais importante para a autodefesa midiática, é a gente compreender o que não está aparente naquilo que a gente recebe, mas que é decisivo para a mobilização desses afetos. Então, essa é a proposta de a gente nos capacitarmos para estarmos aptos a termos noções básicas de autodefesa midiática, o que vai nos ajudar muito nesse período eleitoral, ajudar a gente, inclusive, a auxiliar outras pessoas que talvez não estejam apropriadas dessa compreensão crítica sobre os produtos simbólicos, mas que isso também, a médio e longo prazo, é importante numa proposta de refundação do Brasil, porque a gente vai precisar que a nossa população, a gente vai precisar que a nossa nação, ela seja capaz de avaliar criticamente todos os produtos simbólicos que recebe. E aí isso vai passar por um processo de formação crítica dessas pessoas. E isso é duplamente importante. Primeiro, é importante porque a gente ataca essa vulnerabilidade social que faz com que a nossa população seja facilmente manipulável. Mas, ao mesmo tempo, isso tem uma outra importância, uma repercussão bastante interessante, que é, à medida que a gente capacita a população para se tornar crítica em relação ao conteúdo que ela recebe dos meios de comunicação tradicionais ou não, dos novos meios de comunicação, a gente acaba, de uma forma indireta, exigindo que essas fontes produtoras de informação e de conteúdo, elas se qualifiquem. Porque a gente vive hoje no Brasil uma situação de baixíssima qualificação de produção simbólica, de produção de conteúdo, né? A gente tem uma produção muito precária. E isso está tendo uma repercussão gigantesca na capacidade de a gente conseguir colocar para debate temas que são complexos, que são importantes e que são fundamentais para todas as pessoas, porque a gente já perdeu a capacidade de compreender a realidade de uma forma crítica. Então, essa é a proposta desse breve curso que eu vou dar aqui no canal, que são lições de autodefesa midiática, tá bom? Conto com vocês, com a participação de vocês. O próximo vídeo já é a gente avançando nessa introdução sobre autodefesa midiática para compreender como que a gente deve entender a estrutura dos produtos simbólicos, a estrutura das notícias e como que a gente pode entender isso de uma forma crítica. Bom, valeu, espero vocês.